Oi, gente, agosto é mês dos pais e para celebrar essa data, o Instituto Êxodo está oferecendo 80% de desconto nos cursos Sangue nos Ubrais, Estágio de Guerra e Intercessão em Chamas. O desconto é ainda maior. Você entra na nossa página, lá na plataforma curso.pastorlobo.com e na página de pagamento você digita o código de desconto Mês do Pai com letra maiúscula, tudo junto. Além disso, nós temos 4 combos de curso com uma promoção absolutamente fantástica. Você não pode perder e você não pode deixar de abençoar a sua vida e a vida do seu pai. Vai lá e confere. Olá, queridos. Muito boa noite, graça e paz. Nós estamos juntos mais uma vez para mais uma quarta-feira aleluiada. Hoje é dia de quarta-feira na Igreja Batista de Bom Retiro, e eu tenho uma ótima notícia para você. Os nossos cultos presenciais já recomeçaram com toda a ordem, decência e distanciamento previsto pela Secretaria de Saúde. Então você que tem vindo aos cultos, você deve se lembrar que você deve primeiro acessar o teu aplicativo e se inscrever para o culto, porque as nossas vagas estão limitadas aqui no nosso tempo. Além disso, você que está nos seguindo, não esquece de dar o teu like já e compartilhar a mensagem, e siga-nos nas nossas redes sociais, siga-nos no Instagram. Nós temos agora um podcast, o Lobocast, que você pode baixar na plataforma do Spotify, e você pode clicar aqui e se inscrever no nosso canal. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse, e essa é a terceira mensagem que nós ouvimos do Senhor, porque o livro do Apocalipse, ele faz um alerta do seu início ao fim. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O livro do Apocalipse, ele tem um primeiro capítulo em que ele apresenta Deus como aquele que se fez homem, se fez carne, habitou entre nós, que morreu na cruz e ressuscitou dos mortos. E então, no capítulo 2 e 3, ele dedica a escrever cartas para 7 igrejas que estavam ali na Ásia. E a partir do capítulo 4, o livro do Apocalipse toma um outro formato. A partir do capítulo 4, a igreja foi arrebatada, e então ele vê coisas de cima para baixo, e ele fala sobre um povo que ainda vive na face da terra e que vai receber juízo, que vai receber palavras proféticas, que vai passar por lutas, mas que muitos não vão se arrepender. Então, é um livro maravilhoso, o livro do Apocalipse. O Apocalipse não está apenas no livro do Apocalipse. Então, dentro daquela coletânea de livros do Novo Testamento, nós temos ele começando com os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, entra no livro de Atos, que é um livro histórico, e depois entra nas cartas chamadas Cartas Paulinas. Depois nós nos encontramos com outras cartas de Tiago, por exemplo, de Pedro, de João, de Judas, tem um livro aos Hebreus, enfim. Quando nós encerramos o livro encerra com uma severa advertência, dizendo: aquele que retirar algo do livro ou colocar, receberá as pragas previstas naquele livro. Então é um livro que ele é selado para o dia do fim. Ele traz muita inquietação no coração de alguns, mas traz muita esperança, por exemplo, no meu coração, porque fala ali sobre a vitória do Cordeiro, sobre a vitória do noivo da igreja. É assim que Deus nos vê. Jesus é o noivo e a igreja é a sua noiva, e nós estamos aliançados, compromissados para um casamento que vai acontecer no dia da boda ou das bodas do Cordeiro, das bodas de Jesus Cristo, quando a igreja vai se encontrar com Jesus. O livro do Apocalipse, então, fala sobre 7 igrejas. Nós vimos na semana passada a igreja de Éfeso, uma igreja em que perdeu o seu primeiro amor, uma igreja que se esfriou na sua paixão por Deus. Essas igrejas hoje estão situadas todas na Ásia, de frente para o mar Egeu. Então imagina aqui que você é o mar Egeu e eu sou aqui a terra. Entre eu e você tem uma ilhazinha chamada Ilha de Patmos. Então entre eu e você
tem o mar, e no meio desse mar tem uma ilha chamada Patmos. Foi ali que João estava exilado, estava banido naquele tempo, e ele tem a revelação. O anjo do Senhor vem e revela para ele as coisas que iriam vir. Aqui à minha direita, você imagina que está a cidade de Pérgamo. Aqui à minha esquerda está a cidade de Éfeso. Então é Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Aí lá atrás, Tiatira, atrás da gente aqui. Imagina, está Tiatira, está Filadélfia, está Laodiceia. Essas igrejas, lá atrás, bem lá atrás, uns 200 quilômetros para trás, sabe quem tem? A Galácia, a região da Galácia, Frígia, a Galácia está lá para trás. Ali, além da igreja de Pérgamo, tem uma cidade conhecida, todo mundo já ouviu falar, a cidade de Troia. Se você estudou, ou se você leu a respeito do cavalo de Troia, das guerras de Troia, pronto. É uma cidade que fica além ali, mais uns 100 quilômetros acima, uns 90 quilômetros acima da cidade de Esmirna. Esmirna hoje, então, é o foco da nossa visão. Essa palavra Esmirna significa cheiro suave, porque Esmirna era o nome que se dava a um perfume. Hoje, lá na capital, hoje lá na Turquia, Esmirna é a terceira cidade mais populosa da Turquia. Turquia é um país maravilhoso. Já tive a oportunidade de viajar e de pregar lá. Essa cidade é uma cidade portuária e ela foi estabelecida 1.500 anos antes de Cristo. É uma cidade hoje que sobrou só um pouco daquilo que eram as ruínas gregas e romanas da cidade de Esmirna. Esmirna, então, era a planta que tem mais ou menos 5 metros de altura, chega a 5 metros de altura, e onde, se você extrai, você pega um objeto cortante, um objeto perfurante, você fere, então, aquela árvore, e ela vai descer um óleo, e esse óleo produz um perfume chamado mirra. Você encontra a mirra, por exemplo, tanto em óleo quanto em pó. Para você ter uma ideia, na Jordânia, certa vez, eu estava na cidade de Petra e falei assim, eu vou comprar um pouco de mirra para mostrar para a igreja, mas 1 grama de mirra custava $10, 1 grama. Você vê como é que é um perfume caríssimo. E essa cidade, então, é conhecida como uma cidade do perfume, do cheiro suave. É uma cidade, é uma igreja conhecida como uma igreja fiel e fiel até a morte. E diz assim, começa assim, essa passagem bíblica do livro do Apocalipse, no capítulo número 2, que diz assim, ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve, isto diz, o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, não receberá o dano da segunda morte, Apocalipse 2, de 8 a 11. Então, essa igreja Esmirna, essa palavra Esmirna, que identifica essa cidade onde estava a igreja de Esmirna, ela só aparece nesse contexto bíblico, nesses 4 capítulos, nesses 4 versículos. Nenhuma outra passagem bíblica há que fale sobre Esmirna. Esmirna, então, é uma igreja que está sendo perseguida, é uma igreja que é fiel até a morte, e ela recebe incentivos e elogios daquele que é o noivo. E ele diz ao anjo da igreja, então, é uma carta que é mandada para aquele bispo, aquele pastor, aquele presbítero, bispo, pastor e presbítero, no tempo de Jesus era a mesma coisa. Então, quando a gente ouve falar sobre essa igreja, tem um homem muito famoso, um bispo famoso chamado Policarpo, e esse bispo, ele já no final da sua vida, com mais de 80 anos, ele é queimado vivo
porque ele é uma testemunha fiel do Senhor. Os romanos querem obrigar ele a que ele diga que Jesus não era o Senhor, mas que César era o Senhor, e ele diz que não. E então os romanos, se você não falar, você vai ser queimado vivo. Ele falou, então, apressa logo essa fogueira, porque eu não vou falar de jeito nenhum. E ele é queimado mesmo vivo. Essa história é relatada por Flávio Josefo, um historiador que segue aí logo após o período apostólico. Aliás, a igreja de Éfeso, que nós falamos anteriormente, é uma igreja apostólica, né? Ela começa com Jesus Cristo e ela vai terminar com a morte do último apóstolo, que é João. Então, o período da igreja de Éfeso é um período, eu já falei sobre isso, né? Cada igreja, ela representa a igreja naquele momento que vivia, porque essas igrejas existiam mesmo. A igreja representa o período de hoje, ela fala sobre o que nós, como igreja, como pessoas, como é que a gente se envolve com seitas, heresia, como é que nós nos envolvemos com tolerância ao pecado, como é que nós esfriamos na fé. Por isso que ele diz assim, volta ao primeiro amor, eu tenho contra ti que você é morno, eu vou te vomitar da minha boca. Ele usa os problemas, né, que existiam naquele tempo para falar do tempo de hoje, mas as 7 igrejas também falam de períodos da história. E assim como Éfeso fala do período apostólico, Esmirna fala do período pós-apostólico, que é um período que vai do ano 100 até o ano 313, já da nossa era cristã, um período de terrível perseguição. Então essa igreja é escolhida, por quê? Porque quando se fala de Esmirna, ele solta o perfume da dor. Essa árvore, ela só libera perfume se você castigar ela. Se você ferir a árvore no seu tronco, ela vai produzir, ela vai descer. Ela é uma ela libera um óleo, um perfume que você vai capturando, você vai pegando ela. E assim diz a palavra em Isaías 53, 5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e muito pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu e você somos salvos pela vida de Cristo. A Bíblia diz no Salmo 22, quando fala sobre o castigo que nos traz a paz, quando a Bíblia fala em Isaías 53, que fala sobre o castigo que nos traz a paz, todos eles falam sobre isso. Ele foi ferido, a mirra, ela é ferida, ela é machucada, ela é arranhada, ela é feito sulcos no seu tronco para que ela derrame o perfume, assim como as costas de Jesus receberam chicotes, receberam surras, e o seu sangue desceu dali, foi nessa pisadura. Jesus, ele no Salmo 22, ele cita isso, inclusive no Evangelho de João, quando ele diz, Eli, Eli, lama sabactane, ou seja, Deus meu, por que me abandonaste? É um tempo de sofrimento, e essa carta à igreja de Esmirna fala sobre um tempo de sofrimento da igreja, que a gente tem que entender que a vida cristã não é uma vida que promete maravilhas aqui o tempo todo. Existe um evangelho açucarado, um evangelho que te promete coisas boas, mas o apóstolo Paulo deixa muito claro, eu sei viver contente em todas as situações, na fartura e padecer necessidade. Então existem momentos em que a gente vai ver o brilho do sol e outros momentos em que as nuvens negras podem sim perseguir a vida da gente. Quando se fala de apresentação, sempre que Jesus fala com uma das igrejas, ele sauda a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Esmirna, e ele diz que ele é, assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há Deus. E o Apocalipse 1, 17, quando vi cair aos seus pés como morto, ele pôs a mão sobre a minha destra, sobre a minha mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Essa palavra, alfa e ômega, primeiro e último, essa representação de quem é Jesus,
tranquiliza o nosso coração, porque nós aprendemos que quando nós fomos gerados no ventre da nossa mãe, quando nós nascemos, até o dia da nossa morte, o Senhor está conosco. Então, não tenha medo, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que estive morto e reviveu. Essa palavra, em Apocalipse 18, e o que vive foi morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. É que a Bíblia conta a história desse período, mas não fala o que aconteceu antes. Mas os habitantes de Esmirna conhecem a história, ela foi construída pelos gregos, né, e destruída pelos lídios. Mas aí Lisímaco é um general de Alexandre o Grande, ele se situa e faz daquela cidade a sua capital. Então ele levanta uma cidade que estava morta, uma cidade que foi construída em 1500, foi destruída em 600, isso da era antes de Cristo, e foi reconstruída por Lisímaco 200 anos antes de Jesus, uma grande cidade. Então, quando Jesus falou o seguinte, eu estou escrevendo, eu sou aquele que estive morto e reviveu, os habitantes, os moradores da cidade, eles conheciam a história da cidade. E era uma história da cidade que tinha fama de ter morrido, a cidade morreu e ressuscitou. Então, Jesus pega o seu próprio caráter de Deus que ressuscitou dos mortos para se dirigir a essa igreja de Esmirna. E ele continua dizendo, conheço as tuas obras e a tribulação. É interessante que Jó, capítulo 1, de 8 a 11, fala sobre a tribulação. Então, disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Tem gente que só serve a Deus quando tudo está bem. O primeiro probleminha que enfrenta, a primeira dificuldade que enfrenta, a primeira crise que ele bate de frente, o primeiro pecado que ele jaz à sua porta, ele não consegue dominar, ele já desiste. Ah, isso não é para mim. Ah, isso não é cristão de bom tempo. São os cristãos do mimimi. São os cristãos mimados. É gente que se Deus não der, ele não consegue passar por uma prova, porque ele vai falar, se Deus não der, eu vou desviar. Essa igreja de Esmirna, ela é fiel até a morte, e Deus fala assim, eu conheço as tuas obras, e eu conheço a tua tribulação. Há uma ideia muito errada de que Deus não está percebendo o sofrimento humano, mas ele não só percebe, como ele também tem um tempo certo, ele usa o sofrimento até para nos amadurecer. Aqui, Jó perde tudo. Jó é um homem que ele não era um pecador, desviado, enlouquecido, fracassado, que tropeçava em todo o tempo. Ele era irrepreensível. Era um homem que temia Deus, irrepreensível. E mesmo assim, ele perde tudo, ele perde a saúde, ele perde filhos, ele perde tudo, e ele diz, Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor, ele adora ao Senhor. Ele não amaldiçoa. Satanás diz assim, ó, tira tudo dele. Ele tem razões para te adorar, sabe o que é? Ele tem dinheiro no bolso, ele tem filhos saudáveis, os negócios dele prosperam, ele é um homem que tem um ministério saudável diante do Senhor. Tira tudo disso dele. Você sabe por que ele te serve? Olha como é que o diabo é sujo. Ele acusa Deus de manipular o sistema para ser adorado. Ah, também com uma vida dessa eu também queria servir a Deus. Então, ele diz assim, tira tudo para ver como é que ele não vai amaldiçoar na tua cara. E Deus fala assim, pode ir lá, mas não toca nele. Pode ir lá, tira tudo dele, mas não toca nele. Ele perde tudo.
ele perde 10 filhos e ele adora o Senhor. Então, essa igreja é um exemplo para a gente, um exemplo de fidelidade. Não é só fiel quando é conveniente, é fiel no muito, ele é fiel no pouco. Aliás, tem muita gente que nunca vai chegar no muito, porque não consegue ser fiel no pouco. A fidelidade não depende daquilo que eu creio, depende daquilo que eu faço. Ser cristão naquele tempo era contra a lei. Conheço as tuas obras e tua tribulação. Essa palavra tribulação, no grego, ela significa esmagamento. Passar por tribulação é passar por um aperto. Pensa um lugar apertado. Pensa você sendo espremido. Pensa um irmão aí mais gordinho, mais fortinho, se jogando em cima de você e te esmagando, assim, te amassando. Pois era isso. Era uma igreja espremida, uma igreja sob pressão. Era uma igreja que vivia circunstâncias que faziam com que ela abandonasse a fé. Não vou ser crente desse jeito, não. Eu estava tão bem na minha vida, fui me meter com esse negócio de ser crente, e aí as coisas pioraram. Então, naquele tempo, ser cristão, gente, não era fácil, não. Naquele tempo, ser cristão, interessante que essa era, a chamada Era dos Mártires, a era da igreja de Esmirna, é conhecido como Era dos Mártires. Do ano 100 ao ano 313, se levantaram 10 imperadores a partir de Nero. A partir de Nero, no ano 64, ele já começa a Era dos Mártires. Gente, até Diocleciano. Se levantou Trajano, se levantou Décio. Gente, foram 10 governantes que odiavam os cristãos. Cristão virou almoço para leão dentro do Coliseu. Cristão virou tocha de fogo em praça pública. A perseguição aos cristãos, só para a pessoa dizer que era cristão, ele já sofria. Aliás, naquele tempo, interessante, isso é uma curiosidade que você deve saber, naquele tempo de perseguição da igreja, do ano 100 ao ano 313, uma pessoa que era cristã era tratado como ateu. Olha que coisa. Por quê? Porque os romanos tinham o que a gente chama de panteão de ídolos, panteão de deuses com letra maiúscula. Aí tinha lá Júpiter, tinha lá Diana, tinha lá Esculápio, tinha os deuses que foram absorvidos da cultura grega e entraram na cultura romana. Então a gente conhece isso muito bem. Isso é um hibridismo, né? Então, aquele que era Zeus se torna Júpiter. Depois, com a forçação de barra do imperador chamado Constantino, ele fala, agora todo mundo é crente. Então, aquele camarada que adorava Zeus passou a adorar Pedro. Aquela imagem de Zeus virou a imagem de Pedro. E por aí vai. E foi feito esse sincretismo que passou e invadiu a igreja. Mas esse é um assunto para a próxima quarta-feira, quando a gente vai falar disso. O importante é você saber que naquele tempo eles consideravam os cristãos ateus. Por quê? Porque eles serviam a um Deus que ninguém via. O nosso Deus é invisível, a gente não precisa de ídolo, a gente não precisa acender a vela para ídolo, a gente não precisa servir a nenhuma imagem de escultura, a gente não precisa de ninguém para chegar a Deus, a gente chega direto ao Pai, porque a Bíblia diz em 2 Timóteo que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o Pai. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Então isso na cabeça deles, esses cristãos são ateus. E eles eram muito perseguidos, era crime. Era uma igreja pobre que mantinha sua fidelidade apesar da pobreza, com essas tuas obras e pobreza. Eram procedentes das classes pobres, muitos eram escravos, sabiam que era pobreza absoluta, eram saqueados, seus bens eram tomados por perseguidores, haviam renunciado aos métodos suspeitos e por sua fidelidade a Cristo perderam os seus lucros fáceis. Quem se convertia naquele tempo ficava pobre, sabia disso? É interessante que hoje tem gente buscando o evangelho da riqueza. Naquele tempo,
O evangelho significava pobreza. Eles eram pobres, eles vinham das classes desprezadas, daqueles que eram serviçais, daqueles que eram escravos. Era isso que era a igreja de Jesus Cristo. E essa igreja de Jesus Cristo é interessante, a igreja de Esmirna é a única igreja, junto com a igreja de Filadélfia, que não recebe nenhuma reprimenda, está vendo? Tem muita gente que está reclamando do dinheiro, você está vendo isso? Essa igreja era pobre e recebe o quê? O elogio do Senhor. Era uma igreja que investia na obediência. Diz assim: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Lucas 12, 15, está falando o seguinte, que a minha vida, a sua vida, não é representada por aquilo que a gente aparenta ou que a gente tem. Não é nada disso. E Mateus 6, 24, diz que você não pode servir a Deus e a riqueza. Esses homens de Esmirna escolheram servir a Deus. Eu não estou dizendo que você não pode ter dinheiro, eu não estou dizendo que você não pode ficar rico, eu não estou dizendo que você não pode ter uma vida boa e sustentado pelo Senhor e pela obra das tuas mãos e pelo fruto do seu penoso trabalho. Você pode ter. O problema é que isso não pode ser a garantia da tua felicidade. Se o dinheiro é a garantia da tua felicidade, olha, vem o projeto do governo, muda o governo, ele vai, toma a tua poupança, lembra disso? Os mais velhos lembram disso. O presidente Collor, ele assume a presidência e naquela assunção da presidência, quando ele assume a presidência, na época, a ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, prendeu as poupanças de todo brasileiro. O camarada que tinha lá 1 milhão, ele ficou com 50 cruzeiros na conta, 50 reais na conta. Eu não lembro nem qual era o dinheiro, não era real não. Ele ficava com 50 cruzados ou cruzados novos dentro da sua carteira. O milionário, ele virou aquele que era igual a qualquer um, para pagar suas contas, enfim, para tirar a liquidez do mercado. Você está vendo? Você confia no dinheiro, é por isso que Abacuque 3,16 diz: ainda que a figueira não floresça, que não haja produto na vide, que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas do curral, eu me alegrarei no Senhor. Que a esperança deles não estava no dinheiro. Eles investiam o quê? Na obediência. Então, não é o que a igreja tem, mas o que a igreja é. Eu sei, eu conheço as tuas obras e a tua pobreza, mas tu és rico. Sabe por que você é rico? Porque você tem o Senhor. Davi fala o seguinte: o Senhor é meu único bem. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, 19 e 20: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde ladrões não escavam e nem roubam. O sujeito é rico, interessante isso. E ele vive com medo: não vou sair com esse relógio porque eu vou roubar. Eu não vou sair com esse celular porque vão me roubar. Eu não vou sair com o meu carro porque vão me roubar. Não posso ter aparência de rico porque vão me roubar. Então, quando você ajunta no céu, você que é cristão, você que serve ao seu Jesus, a Bíblia diz que nós estamos cheios das riquezas celestiais. Então, você na aparência, para o seu vizinho, para o seu amigo, você pode ser pobre, mas diante de Deus você é rico, porque você tem a presença, você é um vaso cheio do Espírito Santo de Deus. E essa igreja tem que vencer algo pior ainda, que é a difamação. A blasfêmia dos que dizem judeus, se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Aprenda uma coisa, olha para mim aqui, aprenda uma coisa. Dentro da igreja tem joio, dentro da igreja tem trigo. Aprenda isso. Tem pessoas dentro da igreja que são charlatões, que são hereges, que são rachadores de igreja, que são brigões, que trazem confusão. Está dentro da igreja. Eles pensam que estão agradando a Deus, mas Deus está dando um dislike para eles. Eles pensam que vão chegar no céu e dizer: Senhor, em teu nome fizemos maravilhas, expulsamos demônios, profetizamos, e o Senhor dirá naquele dia: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci.
Existe sim uma igreja perseguida, existe sim uma igreja que é espremida. Eles eram chamados de canibais. A igreja, no tempo de Esmirna, era chamada de canibal. Sabe por quê? Porque eles celebravam a ceia do Senhor. Você sabe que na ceia o pão representa o corpo e o vinho representa o sangue de Jesus. Eles eram chamados de imorais, porque havia uma festa chamada de ágape, que era a festa do amor, que na verdade era uma festa da comunhão do partir do pão. Eles eram chamados de sectários, de separadores de famílias, porque quando eles se convertiam a Cristo, as suas crenças anteriores eram deixadas, eles abandonavam as crenças da família, os ídolos das famílias. Eles eram considerados desleais a César, porque eles diziam que Jesus era o Senhor. Então essa difamação, eles venceram a difamação. E venceram quem? Esses que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. A palavra de Deus diz, Apocalipse 12, de 9 a 10, que a antiga serpente era Satanás. Diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás. E no finalzinho, no verso 10, diz: eles os acusavam de dia e de noite. A palavra diabo é justamente isso. Acusador. Satanás é adversário, mas diabo é aquele que acusa. Ele faz o papel do promotor que quer te levar de qualquer jeito, que ele tem assim provas concretas e reais para te tirar da presença de Deus e para te mandar para fora, para longe da bênção do Senhor. Essa sinagoga de Satanás perseguia a igreja. Esses judeus odiavam os cristãos e eles se juntavam aos pagãos da cidade de Esmirna, de toda aquela região chamada de Anatólia naquele tempo. A Anatólia era cravejada de igrejas. Essas igrejas tinham sido estabelecidas em Atos capítulo 19. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele fica ali na cidade de Éfeso 3 anos, mas ele pregou em toda a região da Ásia. Então aquela região de frente ali para o mar Mediterrâneo, para o mar Egeu, é um monte de igreja que está ali estabelecidas, eram perseguidas tanto pelos judeus quanto pelos pagãos. Mas ele diz: não temais. Aliás, Jesus diz: não temais, ó pequeno rebanho, porque agradou ao Pai dar-lhes o reino. A palavra não temais, dizem alguns estudiosos, que ela aparece na Bíblia 365 vezes, para que você não tenha medo durante seus dias do ano. Quando Josué vai entrar na terra da promessa, não fica pensando que ia ser molezinha, não era. Ali havia gigantes e fortalezas, havia tribos estabelecidas de guerreiros, e os judeus, gente, eles vinham de um deserto de 40 anos. Eles eram escravos no Egito, eles não eram guerreiros no Egito. Mas Deus diz para ele, e ele vai repetindo 3, 4 vezes: seja forte e corajoso, não tenha medo, não se apague da sua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e de noite para fazer conforme está escrito. A razão da minha vitória e da tua vitória não é porque a gente é forte, esperto, maduro, é obediência. Se você aprender que se você obedecer ao Senhor, o Senhor vai ser contigo, você nunca mais vai deixar isso. Aliás, sempre eu peço para a igreja, o único presente, a única oração que eu quero: faz o pastor Lobo ser obediente. Essa é a oração que eu quero. Porque se eu for obediente, eu não preciso ter medo. Lucas 12, 4, 5, digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Aqui, gente, Jesus está fazendo o ensino da doutrina do inferno. E ele está falando assim: não tema os homens, tema a Deus. Porque quem lança no inferno é Deus, gente. Não é o diabo. O diabo não é senhor do inferno. O diabo, ele vai ser lançado no inferno para tormento eterno. Então, não tenha medo das coisas que há de sofrer. Não fique ansioso,
porque você vai passar por sofrimento. Vença o medo de morrer. Não tema as coisas que tem de sofrer. Por quê? Porque visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele, Jesus Cristo, participou das mesmas coisas. Ou seja, Deus é espírito. Ele se fez o quê, gente? Carne, ele se fez ser humano. Ele participou da condição humana, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Hebreus 2, de 14 a 15, está dizendo que Jesus, ele desautoriza a morte. É por isso, as intenções do maligno é fazer mal. O diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Então existe sim uma perseguição maligna e satânica e uma intenção maligna de quê? De nos tentar para nos afastar do Senhor. Mas Deus, ele cuida dos detalhes. Deus é um Deus que coloca limites na ação de Satanás. Ele diz: tereis 10 dias de tribulação. Então a tua tribulação vai ficar ali, ó. Tua vida exprimida, esse tempo de você estar sendo amassado, de Deus tirar de você essa mirra, esse perfume, vai durar 10 dias. Porque eu estou certo, essa canção no meio do livro de Romanos é extraordinária. De que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Deus tem controle, nada, nenhum tipo de sofrimento, perseguição, nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, querido, fique pronto até para o martírio, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É interessante, se você morrer, você vai viver. Olha que coisa interessante. Se você tiver que morrer, mesmo morrendo, você vai viver. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. E o que vivo e fui morto, mas eis, aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Aqui ele fala sobre vida e morte. Alfa e ômega, princípio e fim. Eu tive morto, mas eu estou garantido, do mesmo jeito que eu ressuscitei, tu vai ressuscitar. Sabe por quê? Eu tenho chave. Chave é metáfora de autoridade. Eis que te dou a chave do reino dos céus. Eu tenho autoridade sobre a morte, sobre o inferno. Quem manda sou eu, diz o Senhor Jesus. Ele é que manda. É por isso que esteja pronto até para morrer. Por quê? Porque a morte foi aniquilada. E a morte e o inferno foram lançados num lago de fogo. Esta é a segunda morte. Sabe o que ele está dizendo? Apocalipse 20, 14 está dizendo que a morte vai morrer. Você está entendendo isso? Não tenha medo da morte, porque a morte vai acabar. Os dias da morte estão o quê, gente? Estão contados. E Apocalipse 21, 4 diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Haverá um dia em que a morte será banida da minha e da sua vida. Hoje, nós choramos os mortos, choramos as perdas e as despedidas, mas haverá um dia em que a morte não terá mais poder sobre nós. No dia da ressurreição do justo, o dia do Senhor. É por isso que ele promete: ao que vencer, ao vencedor, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Todos nós vamos passar pela primeira morte. Todos nós. A não ser que o Senhor Jesus venha buscar a igreja antes disso. A não ser que o Senhor Jesus venha trazer de volta.
E o Jesus, é interessante que o livro do Apocalipse é um livro, mas existem porções do Apocalipse de Jesus semeadas, colocadas dentro dos evangelhos. Por exemplo, se você pegar Mateus e Lucas no capítulo 24, leia em casa Mateus e Lucas 24, você vai ver o Apocalipse, Jesus falando sobre os tempos do fim. Se você pegar Marcos capítulo 13, ali Jesus fala sobre os tempos do fim, sobre o Apocalipse, sobre revelar o futuro, sobre revelar aquilo que vai acontecer, está escrito ali. E ele está dizendo aqui sobre um outro futuro em João 10, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-los da mão do meu Pai. João 10, de 28 a 29. A promessa de Deus para mim e para você é que a morte será tragada. Esse é o cântico de Paulo. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está a tua vitória? Porque tragada foi a morte na vitória. A igreja de Esmirna é uma igreja que só recebe incentivos e elogio no meio da tribulação. Ela não é uma igreja que pensa em desistir, não é uma igreja que pensa em abandonar, é uma igreja cercada por judeus que fazem falsas acusações, é uma igreja sentenciada pelos Césares, pelos imperadores romanos, que a consideram uma afronta, porque política e religião se misturavam em Roma, e os imperadores eram considerados, entre aspas, com letra minúsculas, deuses no meio do povo, e deviam ser glorificados. A cidade de Esmirna era uma cidade, inclusive, que tinha um templo de adoração a Roma. Eles achavam que Roma, a cidade de Roma, era uma deusa, que deveria ser adorada, cultuada, venerada. Esse povo, apesar do maior sofrimento, de maior perseguição, é um povo que é fiel até a morte. Eu quero fazer uma pergunta para você: até onde vai a tua fidelidade? E se Deus tirar tudo de você, você vai continuar sendo fiel? E se Deus não te der o que você sonha, você vai continuar sendo fiel? E se Deus não permitir que você conquiste aquilo que você quer conquistar, e se Deus tomar tudo de você, você vai ser fiel? Porque a promessa é ao fiel. O prêmio da fidelidade é o quê? É ficar livre da segunda morte, porque a primeira morte, se o Senhor não arrebatar a igreja, nós vamos morrer. Quer a notícia? Quem nasce nesse mundo morre. Antes de mim e de vocês vieram bilhões de pessoas, desde Adão e Eva, passando por todas as eras, por todas as épocas, passando por todos os tempos. Pessoas nasceram e pessoas morreram. O teu tataravô já morreu. O teu bisavô, raras pessoas têm bisavós. Os teus avós já estão velhinhos ou já se foram. Alguns já perderam o pai. Nós vamos morrer. Mas quem é fiel, Jesus, até o fim do tempo, vai ressuscitar e não vai sofrer o dano da segunda morte. Essa é a promessa para mim, essa é a promessa para você. E eu quero orar pela sua vida e fazer um apelo para você. Se você quer, eu sei que você está passando lutas, eu sei que você está passando tribulações, eu sei que você está passando apertos, esmagamentos, acusações, você está sentenciado, enganado, desenganado, enfermo, pobre. A igreja de Esmirna era pobre. Entenda que existe uma riqueza em você. É a presença de Deus na sua vida. E se você quer hoje dizer para Deus: Deus, eu não vou te abandonar nunca. Eu não vou te abandonar se, ainda que os montes se abalem, ainda que os mares rujam, eu não vou te abandonar. Nenhum medo vai me separar de ti. Nenhum fracasso vai me separar de ti. Se você quer hoje, diante de Deus, diante dos anjos,
diante do mundo espiritual, aí na sua casa, onde você estiver ouvindo, fazer uma aliança com Jesus, eu quero orar por você e quero te abençoar. Deus e Pai, querido, agora inclina o coração do teu povo, em nome de Jesus. E se você quer receber Jesus, aí nesse chat de discussões do YouTube, dá um amém, glorifica o nome do Senhor, porque Deus vai falar com você em nome de Jesus. Se você fizer isso como ato profético, escrevendo, eu quero receber Jesus, amém, eu quero ser fiel até a morte, eu quero ficar com Jesus até o fim. Isso funciona como ato profético diante de Deus e diante do mundo espiritual, para que saibam que você tem uma aliança com Jesus Cristo. Deus e Pai querido, nós te amamos. Tu és o Deus dessa igreja e que anda no meio da igreja. Eu quero olhar para a vida do teu filho e da tua filha que estão participando desse culto, Pai, e dizer que eles agora te recebem como Deus e Senhor. Muitos deles, Pai, passando vidas boas, mas muitos deles passando por dificuldades, lutas e perseguições. Como a igreja de Esmirna, eles têm sido espremidos, mas têm liberado um perfume suave de Cristo na sua vida. Têm sido perseguidos pelos homens, pelo governo, por pessoas ímpias, Senhor Deus, que detestam eles, porque eles te amam. Mas eu quero pedir que assim como o Senhor trouxe uma promessa na vida deles, Pai, de Esmirna, traz uma promessa sobre a vida dos teus filhos, dá para eles a coroa da vida, dá para eles, Pai, não passar pelo dano da segunda morte, dá para eles, Pai, a vida eterna. Eu oro assim, e eu te peço assim, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Que bom que você está conosco. Domingo que vem, teremos culto presencial aqui na igreja. E você deve dar um like e compartilhar essa mensagem e nos seguir para continuar participando da igreja. Você que quer ser membro da Igreja Batista de Bom Retiro, escreve lá no Rota Membresia. Nós temos aí um link agora que vai ficar à tua disposição ainda por alguns minutos, para você clicar no Rota Membresia e fazer parte da Igreja Batista de Bom Retiro, em nome de Jesus. Deus te abençoe, fica na paz, até a próxima, e que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.